Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smarts Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdos aqui na Smarts, e hoje recebemos uma convidada muito especial que está com a gente em várias praças em todo o Brasil, que é a Juliana Mello, sócia-diretora de novos negócios da Fortsec Securitizadora. A gente vai falar um pouco sobre a participação do mercado de capitais no financiamento imobiliário e também sobre as estruturas nas operações de securitização nesse setor. Antes de começar, eu gostaria de dar 2 recadinhos bem rápidos para a nossa audiência. Primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no YouTube e siga também a Smarts nas redes sociais. Estamos como @SmartsBR no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no Twitter, e Smarts Brasil no Spotify. E também o segundo recado para você acessar o nosso site, smarts.com.br, conferir todos os nossos conteúdos e se cadastrar gratuitamente na nossa newsletter semanal. Bom, recados dados. Ju, seja muito bem-vinda, muito legal mais uma vez poder te entrevistar. Gostaria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouco da sua carreira, da sua história na Fortsec, para quem ainda não te conhece. Legal, eu que agradeço o convite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, trazer conhecimento para o mercado, falar um pouquinho do que a gente está fazendo, é uma grande oportunidade. Obrigada mesmo. Falando rapidamente, né, sobre a minha trajetória aqui na Fortsec. A Fortsec é uma empresa que tem 5 anos, né? Todos os sócios são pessoas que vieram do mercado e vieram para montar uma estrutura um pouco diferente do que a gente costumava ter como padrão para a securitizadora mesmo, né? Então, a gente sempre enxergou um potencial muito grande e também uma responsabilidade muito grande nessa estrutura. A securitizadora, no final do dia, é quem acompanha o empreendedor pelo prazo todo da operação. Então, a gente acreditava numa estrutura de gestão diferenciada, até para levar mais confiabilidade para o mercado, angariar mais investidores, né? E foi isso que a gente fez ao longo desses últimos 5 anos, principalmente em mercados desatendidos pelo mercado tradicional bancário. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre loteadora, mas também multipropriedade, por exemplo. Então, que a gente tinha acho que desconfiança não é a palavra exata, mas um receio do mercado em investir nesses ativos, já que nem banco oferecia uma linha específica para eles, né? Então, o que a gente fez foi montar uma estrutura de gestão, controle, report, muita informação, muita transparência e muita proximidade de ambos, tanto o investidor quanto o empreendedor, para que a gente conseguisse viabilizar essas operações no mercado. Especificamente sobre o que eu faço na Fortsec, eu cuido da área de novos negócios, que é o time comercial, o time que modela as operações, né, que monta as estruturas das operações e negocia elas com o empreendedor, e também cuido do time de distribuição, que é quem tem todo o contato com os investidores, né? Então, que apresenta a operação, coloca, que vende, né, a operação para os investidores. Então, eu falo aí com os nossos 2 clientes, que é o empreendedor buscando recurso para o seu projeto, para o seu negócio, para crescer, né, para fazer com que a sua empresa cresça, e do outro lado, o investidor, que é quem acredita no negócio, investe no projeto. Perfeito, Ju. Você falou dos loteamentos, da multipropriedade. O mercado imobiliário tem várias ramificações, vários segmentos. Eu gostaria de saber em quais desses segmentos, dentro do mercado imobiliário, é mais comum haver a participação no mercado de capitais e, especificamente, as operações de securitização, que é a especialidade da Fortsec. Legal. Tradicionalmente, a gente vê muita operação de securitização em grandes incorporadoras, né? Isso já é muito comum, até porque na grande maioria são operações corporativas, que é o que a gente fala que são baseadas no balanço dessas companhias, né? Então, o mercado avalia o risco de crédito dessas companhias, né? E exige um prêmio por isso, dá um dinheiro, né? Contra um pagamento de juros, que é o prêmio, né? O que a gente chama de prêmio.
Agora, a gente tem uma outra vertente de operação que é baseada em projeto, né? E que é onde a gente se especializou. Então, a gente fala que só grandes incorporadoras a conseguem acessar, porque tem balanços auditados, já tem muitos anos de mercado, já tem uma diligência muito grande, né? Uma parte de processos muito bem estruturadas, e não é verdade, né? Então, hoje a gente consegue fazer, via securitização, operações que vão de 3 milhões a bi, né? Então, hoje, qualquer empresa com um projeto bem estruturado, bem feito, consegue acessar mercado de capitais, né? Então, é isso que a gente se especializou. Não que a gente não faça essas operações corporativas, né? Se a gente faz o mais difícil, o mais fácil também, obviamente, que a gente vai fazer. Mas a nossa especialidade é realmente levantar recursos para pequenas, médias e grandes empresas, baseado em projeto, que a gente chama de operações pulverizadas. Então, eu vou olhar para a carteira daquele projeto, para a viabilidade daquele projeto especificamente e levantar dinheiro em cima disso. Agora, existem operações também de sale and leaseback, tem de aluguel, build-to-suit, de incorporação, que a gente consegue montar uma operação de mercado de capitais à la plano empresário, chamando dinheiro no tempo, porque outra coisa que sempre se falou foi a gente precisa, via mercado de capitais, captar tudo em D0, né, para não correr o risco de faltar dinheiro lá na frente. Isso para a gente não é uma verdade. Então, a gente, por exemplo, se tem 2 anos de construção, isso vale para incorporação, loteamento, multipropriedade. Se a gente tem construção, a gente capta esse dinheiro ao longo dos anos, né, dos 2 primeiros anos, para que isso acompanhe a evolução de obras, porque não faz sentido você captar tudo de uma vez, colocar num fundo de obras e aquilo ficar pagando juros sem utilizar esse recurso. Então, a gente tenta montar uma estrutura super eficiente que faça sentido para o empreendedor. Voltando para o que eu estava comentando, que é a operação pulverizada, baseada em projeto, a gente sempre olha carteira, né? Então, vamos falar de um loteamento. Quando eu vou analisar essa operação, obviamente que eu vou olhar o balanço da companhia, porque eu não vou dar dinheiro para uma companhia que vai quebrar no mês seguinte, né? Mas toda a minha estrutura de risco, a minha viabilidade da operação e o desenho que eu vou montar para ela vai ser baseada no projeto, né? Então, eu vou olhar a carteira de recebível desse empreendimento, né? Vou ver o comportamento de pagamento do passado, dos clientes no passado. Não vou fazer uma análise de crédito cliente a cliente, mas vou olhar sim para o comportamento de pagamento passado e vou projetar isso para o futuro, né? Obviamente, naquele recebível futuro. Trago isso a valor presente e vejo quanto eu consigo levantar em cima daquele projeto. Eu nunca vou montar uma operação que não, se tiver obra, obviamente, que não conclua a obra. Eu não vou correr esse risco de não concluir a obra, tá? Mas eu posso montar uma operação, por exemplo, eu tenho uma carteira hoje, vamos falar em números, eu acho que fica mais fácil. Eu tenho uma carteira hoje de 20 milhões a valor presente, tá? E eu tenho uma obra, um remanescente de obra hoje de 18 milhões. Quando eu falo remanescente de obra, porque não tem uma regrinha, preciso ter X de obra, Y% de vendas, e só depois disso eu entro. Tem projeto que eu financiei 100% da obra, tá? Enfim, quando eu olho a carteira, eu tenho 20 milhões e eu tenho um remanescente de obra de 18 milhões, tá? Beleza, a operação para de pé. Esses 18 milhões vão ser utilizados durante 2 anos. Então, eu vou fazer tranches de 5 em 5 milhões, vou integralizando conforme o empreendimento vai utilizando esses recursos. Chegou nos últimos 5 milhões, o empreendedor fala, Juliana, não quero integralizar esses últimos 5 milhões porque eu quero usar capital próprio. Sem problemas, né? A gente não integraliza esses 5 milhões e, obviamente, que o empreendedor só vai pagar os juros, né, vai remunerar o investidor em cima daquele recurso que foi tomado. Então, a gente não vai onerar o empreendedor por causa disso. Simplesmente a gente não integraliza o remanescente, obra entregue, tudo certo, carteira rodando, ótimo. Outra coisa que é legal a gente comentar também.
Juliana, eu tenho uma carteira hoje de 20 milhões, um remanescente de obra de 18, mas o meu VGV é maior do que isso, ou seja, lá na frente eu vou ter um recebível muito maior, que vai chegar em 30 milhões, por exemplo, né? Que eu faço? A gente já pode montar uma operação com também tranches adicionais lá na frente, prevendo venda futura. Isso é muito legal, e eu gosto de falar isso porque tem operação que olha só a carteira existente naquele momento. Você monta uma operação, você tem custo em cima daquilo. Se depois lá na frente você tiver venda nova e você for montar outra operação, você vai incorrer em mais custo, né? Ou até às vezes, dependendo da operação que foi montada, você nem consegue montar uma operação em cima dessas novas vendas, porque o empreendimento foi completamente travado, né? E você fica com excesso de garantia, um excesso de recebível e não consegue levantar ou antecipar recurso em cima disso. Então, a gente já monta uma operação que eu gosto, porque eu acho ela mais inteligente, que já aproveita o potencial máximo do projeto, né? Então, para que o empreendedor lá na frente não incorra em novos custos, e hoje ele fazendo isso, ele também não vai ser onerado em nada, porque, por exemplo, se lá na frente ele só quiser integralizar 18 ou 15 milhões, que sejam, ele não vai ter um custo adicional por ter emitido uma operação maior. Mas se lá na frente ele quiser chamar esse dinheiro, é como se fosse um crédito pré-aprovado. Se lá na frente ele quiser chamar esse dinheiro, a operação já está pronta, ele não vai incorrer mais em nenhum custo, não vai ter dor de cabeça, simplesmente ele chama o recurso, a gente integraliza e coloca na conta, e aí esse recurso tem livre destinação, né? Porque eu já tenho o dinheiro separado para a obra. E aí pode investir em novos terrenos, em novos projetos. Eu acho que é uma operação bem eficiente, né? Quer dizer, ele pode se alavancar, né? Nesse tipo de operação. Pode. Eu fiz um exercício até com um cliente nosso hoje. Pensa o seguinte, você tem 50 milhões, né? E aí você tem um projeto que custa obra, né? Custo de obra de 50 milhões. Então, você pode pegar esses 50 milhões e investir nesse projeto que custa 50 milhões. Se você tem um VGV, né, a valor presente, óbvio, de 150 milhões, no final do dia, o teu retorno, o teu lucro vai ser de 100 milhões, um exemplo bem simples, tá, gente? Só para a gente exemplificar aqui. Você tem um lucro de 100 milhões, né? Em cima dos 50 que você colocou. Pensa que você tem os mesmos 50 milhões, né? E ao invés de fazer um projeto, você decide fazer 5. Né? Então, você vai colocar 10 milhões em cada projeto, tá? E você vai tomar 40 milhões a mercado, tá? Vamos supor que esses 40 milhões que você vai tomar a mercado, você paga algum juro, obviamente que você vai pagar um juro em cima disso, tá? Vai, obviamente, depender do prazo dessa operação, mas vamos supor que você vai pagar em cima desses 40 milhões que você tomou, vamos exagerar um pouco, 20 milhões, né? Então, dos mesmos 150 milhões que você tem de VGV, você colocou 10, né? Tomou 40, que é o principal, e você vai devolver, e você ainda pagou 20 milhões de juros, tá? Então, na verdade, o seu resultado final é de 80 milhões. Só que 80 milhões vezes 5. Então, com os mesmos 50 milhões, você ganhou 100 milhões, né? E com os mesmos 50 milhões, você pode ganhar 400 milhões. Então, é um exercício bem simples, né? Mas eu acho legal, porque quando a gente pensa numa alavancagem bem feita, estruturada, obviamente que ela tem que fazer sentido para os dois lados. Eu gosto de falar isso, às vezes eu sou até cansativa ao falar isso, porque eu falo para os meus clientes, coloque essa operação na ponta do lápis, porque no final do dia ela tem que te trazer um retorno maior, né? Ela tem que fazer sentido para você, porque se ela não fizer sentido para você, lá na frente você vai se apertar,
vai ter um problema e, naturalmente, o investidor também vai ter, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui é casar os dois lados e fazer uma operação bem feita. Perfeito. Ju, o mercado residencial é um dos maiores que tem dentro do segmento imobiliário, é claro, as pessoas precisam morar. E dentro do mercado residencial, a gente tem a incorporação vertical e os loteamentos. Os loteamentos, historicamente, são desabastecidos pelos bancos, não tem uma linha específica para esse tipo de projeto. E isso, é claro, gera alguns problemas para os empreendedores. Então, eu gostaria de saber quais problemas são esses que vocês enxergam no dia a dia, lidando com esse tipo de empreendedor, e como a securitização resolve esses problemas. Tá. O mercado tradicional bancário realmente não tem uma linha específica. Já tiveram alguns desenhos, né? Algum ensaio em relação a isso, mas na prática a gente ainda não viu nada efetivo, tá? Isso se deve pela maneira como o negócio foi estruturado, com a aprovação, como é feita a aprovação de crédito dos compradores, enfim, de ser um mercado um pouco diferente do mercado de incorporação tradicional. Mas não significa que isso, por conta disso, a gente vai ter uma estrutura que não pare de pé, né? Então, aquilo que eu comentei bem no comecinho da nossa conversa é o que vale, né? Então, a proximidade, a gestão, a transparência, isso dá confiança para o investidor alocar o recurso dele nesses projetos. O que acontece por conta disso, por não ter nenhuma linha específica para loteamento, é que muitas vezes ou os empreendedores andam com capital próprio, né? E por conta disso, né? Você levar a tua empresa para um outro patamar é muito difícil, né? Você obviamente fica limitado aí ao teu recurso próprio, né? Ao retorno de cada projeto ao longo dos anos. E aí o que acontece? Geralmente, loteamento, a carteira dos loteamentos, elas vão de 80, 100, 120, 150, até 200 meses, ou até mais, enfim. Enquanto que o projeto ele tem que ser entregue em 2 anos, 3 anos, né? O que acontece é um descasamento de caixa gigante. Então, ou o empreendedor, ele recorre ao capital próprio ou a linhas tradicionais bancárias que não estão casadas com o fluxo de caixa dele, né? Então, por exemplo, um capital de giro de 1 ano, de 2 anos. O que é louco é que você vendeu para o teu cliente, né, em 10 anos, por exemplo. Você vai receber ao longo de 10 anos e precisa aportar todo o recurso em 2. E ao mesmo tempo, por exemplo, se você pega uma linha de 1, 2 anos, não adianta nada, porque você colocou esse dinheiro na obra, às vezes você nem terminou a obra, já precisa pagar o banco, já tem aquela dor de cabeça de como é que eu vou pedalar isso, sendo que você vai receber ao longo de 10, né? Então, você imagina o descasamento de caixa. O que a gente faz é o seguinte, eu pego a curva de venda, então, ao longo de 10 anos, a curva vai ser, vamos supor que é uma price, tá? Ao longo de 10 anos, vai ter um recebimento, esse empreendedor vai ter um recebimento de 500 mil mês, por 10 anos. E vamos supor que ele vendeu tudo em D0, para facilitar a conta. Eu vou montar um CRI, cuja PMT seja de, sei lá, 300 mil mês. Ou seja, o empreendedor, eu vou dar todo o recurso para ele construir, ele vai construir em 2 anos, né? E ele vai ter a tranquilidade que a própria carteira dele vai pagar essa construção também ao longo de 10 anos. Então, cai 500 mil reais na minha conta, eu tiro 300 mil, pago o investidor e devolvo 200 mil para o empreendedor para ele tocar comercial, administrativo ou, né, tocar outras coisas. Enfim, isso tudo para mostrar que a gente faz a operação o mais saudável possível, né? Ah, Juliana, mas aí se colocar uma PMT de 300 mil, a operação ela vai se pagar em 8 anos. Que seja, a gente pagou a operação em 2 anos, depois a carteira volta 100% para o empreendedor. O
O que é legal comentar é que eu gosto muito de falar em transparência, porque a gente tem muita operação no mercado que fala que o CRI ele é muito burocrático, que a estrutura é ineficiente, é muito custosa, que é uma estrutura jurídica amarrada, que precisa ter SPE, que precisa ser carteira saque ou price. Mentira. Então, se eu não tenho uma SPE, eu posso ter uma empresa específica que não seja uma SPE, mais destinada à operação, funciona, ou mesmo se tiver na holding, a gente consegue fazer a garantia em cima dos próprios lotes. Enfim, dá para a gente pensar, a gente monta cada operação para aquela empresa especificamente. Não existe produto de prateleira. A nossa intenção sempre vai ser viabilizar a operação. Tem agentes envolvidos na operação? Tem. Quem coordena todo mundo? A securitizadora, tá? E o que é mais importante? Quando a gente monta a operação, vai ter a gente vai pactuar uma taxa. Essa taxa é a taxa real até o final da operação. Não tem, não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho, não tem pegadinha. Porque o que acontece também é que tem operação que você vê no mercado que, beleza, a operação saiu numa taxa de 10%, por exemplo, e o prazo da operação é de 10 anos, tá? Vamos supor isso. Só que, ao invés de eu dar esse excedente para o empreendedor, para ele tocar outros negócios, essa operação vai usando o excedente para ir amortizando antecipadamente, tá? Eu posso fazer isso se o meu empreendedor quiser, mas eu não vou penalizá-lo por isso, tá? Mas nessa operação que obriga o empreendedor a usar o excedente para amortizar extraordinariamente a operação, o que acontece? O investidor que colocou o dinheiro esperava receber 10% em cima daquele recurso tomado por 10 anos. Na medida que ele recebe 10% em cima daquele recurso, mas por um prazo menor, porque eu fui acelerando a amortização, ele fala, bom, então eu recebi menos recurso, né, em cima daquele dinheiro que eu emprestei. E aí a taxa aumenta da operação, porque ele quer receber aquele mesmo recurso que ele receberia em 10 anos em 5 anos, né? E na verdade você acha que você está pagando uma taxa, você está pagando outra. Isso, em hipótese alguma, acontece em alguma operação que eu estruture. Então a operação, de novo, ela tem que ser sempre muito saudável e transparente para o empreendedor. Ele colocou na planilha dele, é viável daquele jeito, vai ser daquele jeito até o final da operação. Agora, se o empreendedor falar, Juliana, mas eu quero usar o excedente, esse recurso que sobra, para amortizar extraordinariamente. Sem problema, a gente já desenha isso desde o início e isso não vai penalizar o empreendedor. Perfeito. Ju, você falou das estruturas da securitização, que existe um mito de que é muito complicado, envolve muitos agentes. Conta um pouco desse passo a passo até o empreendedor solicitar a operação e receber os recursos. Como é que é esse caminho? Legal. O primeiro contato é com o meu time, a gente vai pedir alguns documentos, tá? Então, uma planilha a planilha com o recebimento passado desse empreendimento e o recebimento futuro, né? Contrato social, alguns exemplos de contrato de compra e venda, por exemplo. Enfim, tem uma listinha de documentos, a gente vai pedir essa lista de documentos, vai estudar uma operação e vai montar a estrutura ideal para ela. Com base nisso, a gente vai apresentar essa operação para algum investidor, vai falar, olha, você tem interesse nessa operação? Qual seria a menor taxa que você entraria nessa operação? E com base nisso, a gente negocia com o investidor e depois de acordado qual é essa remuneração ideal, a gente volta para o empreendedor falando o seguinte, olha, você tem o projeto que é de 18 milhões, né? Eu vou fazer para você 4 tranches ou 5 tranches de X, com a taxa tal, os custos são esses, que é o que a gente mostra no mandato da operação. Uma vez pactuado, olha, o empreendedor fala, bom, a gente manda a planilha com todos os detalhes dessa operação ao longo do tempo,
E aí o empreendedor fala, bom, faz sentido para mim, a gente vai tocar a operação. Depois de mandatada a operação, essa operação vai para o time de estruturação, que vai ser responsável por fazer as diligências, né? Então a gente tem a diligência jurídica, que é o envio de outros documentos, né? E a diligência financeira, que é a dos contratos, né? Então a gente vai auditar todos os contratos de compra e venda, né? Para ver, aquele fluxo de recebível lá atrás que eu estudei realmente é o fluxo que eu vou ter na operação. Dado isso, a gente vai montar as minutas da operação. Uma vez que a gente tem a diligência jurídica feita, a diligência financeira feita e os contratos, né? A gente está pronto para integralizar a operação. E aí eu chamo os recursos dos investidores, eles vão aportar o recurso na conta do patrimônio separado da operação e a gente entrega esse recurso para o empreendedor, tá? Se a gente tiver obra, a gente obviamente vai acompanhar a obra, então vai ter um engenheiro que vai lá, igual no plano empresário, mede a obra e a gente vai reembolsando essa obra, tá? Isso ao longo aí da vida da operação. Acabaram as integralizações, obviamente que a gente continua com a carteira até a operação ser liquidada, né? E aí quem acompanha, depois que a gente integraliza a operação, quem vai acompanhar o empreendedor durante toda a vida da operação é o time de gestão, que é também quem faz o reporte para o investidor, né? Então a gente acompanha hoje cada operação como se fosse um fundo mesmo. A gente fala que a gente é gestor de CRI. Então a gente monta um relatório que tem uma parte quant, uma parte quali, e é isso que dá toda a segurança para o investidor. E para o empreendedor isso também é muito bom, porque ele tem uma transparência, às vezes, da empresa dele que ele não tinha antes, né? Então a gente percebe hoje que as empresas que são parceiras aqui, nossa, e que já estão com a gente há algum tempo, a gente já percebe a melhora, né, na gestão da companhia, né, como um todo, porque a gente esmiuça isso tanto para o investidor quanto para o empreendedor. E aí, obviamente, que é a máxima risco-retorno, né? Então, quanto maior o investidor enxerga de risco, mais ele vai querer de retorno em cima daquele investimento. Então, quando a empresa acessa pela primeira vez o mercado de capitais, obviamente que a gente vai ter uma percepção de risco em cima dela. Conforme ela vai fazendo outras operações, essa percepção de risco, ela naturalmente vai diminuindo, né? E isso, obviamente que a gente também ajuda, eu gosto de falar que a gente pega na mão, assim, da empresa e leva lá ao mercado. Fala, bom, nossa, imagina, eu não tenho balanção de estado, não precisa ter balanção de estado, né? Não, eu não estou bem estruturado para acessar mercado de capitais. Não tem problema, a gente vai te ajudar a acessar. Perfeito. Isso é o que mais a gente faz. Então, além do ganho do recurso, tem uma melhora nos padrões de governança, né? Certamente o investidor ele é exigente nesse sentido. Você tem notado, Ju, nos últimos anos, com esse cenário econômico que, claro, tem uma consequência natural da pandemia, de Selic baixa, do investidor procurando outras formas de rentabilizar o seu dinheiro, mas gostaria de saber, pelo lado do empreendedor, na outra ponta, você tem enxergado um movimento maior de adesão das incorporadoras, das loteadoras, principalmente, para esse tipo de financiamento? Sim, tenho. Naturalmente, né, eu acho que o mercado de capitais, ele vai ser a saída para o mercado imobiliário, né? Então, vamos dar um passo para trás, qual era o funding? Da onde vinha o funding dos bancos para financiar o mercado imobiliário? Vem de poupança, né? Basicamente, obviamente, pode vir de LCI também, ou até pode vir da tesouraria do banco. Só que, obviamente, dinheiro de tesouraria, o banco vai preferir colocar em outros produtos, né? Em cheque especial, em capital de giro, em cartão de crédito, que é onde ele tem um spread maior, né? E a gente tem, do lado da poupança, os bancos têm que cumprir uma exigibilidade. Então, eles têm que, obrigatoriamente, usar parte daquele recurso para financiar o mercado, né? Com o passar dos anos, e mais do que nunca, poupança está deixando de fazer sentido, né? Como investimento.
Então, o funding, né, dos bancos para o imobiliário vai ser cada vez menor. Ao invés de financiar a construtora, eu vou financiar a pessoa física, porque ela vai abrir uma conta comigo, ela vai ter cheque especial, cartão de crédito, enfim, né? Quanto maior a empresa ou maior a pessoa física, menor é a rentabilidade dela para o banco, né? Enfim, eu estou contando tudo isso porque hoje, no cenário que a gente está, principalmente hoje, as empresas ou elas vão tomar linhas caras em banco que são completamente descasadas do fluxo de caixa delas, ou elas vão ao mercado de capitais e desenham uma operação para atender especificamente a demanda dela, a necessidade dela, encaixada com o fluxo de caixa dela, com o projeto dela, né? Então, você fazer uma operação tailor-made para o teu negócio é muito saudável, né? Imagina, né? Eu não tenho que me enquadrar uma operação em si, o mercado que vai se enquadrar o meu negócio, né? Então, mercado de capitais, ele assim, mais do que nunca, vai ser a principal alternativa ou, né, a melhor, mais saudável para os empreendedores. Isso é, obviamente, o que eu vejo, né? Ju, em termos de publicidade, eu gostaria de entender o que a Fortesec tem feito para que mais pessoas, mais empreendedores tenham acesso aos recursos via securitização. A gente entende que pessoas físicas e empresas de todos os portes e regiões conhecem os bancos, veem nos bancos uma fonte de crédito, mas nem todo mundo conhece o mercado de capitais. Então, eu gostaria de entender que ações a Fortesec tem adotado para que esse tipo de operação tenha mais visibilidade e consiga abarcar mais empreendedores. Eu acho que o principal ponto é participar dos eventos, né? E aí eu já uso esse momento para parabenizá-los, enfim, pelos eventos que vocês têm feito, têm levado conhecimento pelo Brasil todo. Inclusive, agora, durante a pandemia, a gente tinha vários eventos, né? Agendados, e vocês deram um jeito que eles acontecessem, né? Enfim, de forma digital, mas está valendo, né? O importante é levar conhecimento. Então, eu acho que o principal hoje é o evento, né? Que a gente faz, a gente tem feito aí com vocês. Eu agradeço muito o convite. E aí também usar as nossas mídias, enfim, Instagram, LinkedIn, para desenhar aí o processo, levar conhecimento, abrir esse canal de contato. O nosso site também, a gente tem uma página para que vocês entrem em contato com a gente, podem perguntar, fiquem à vontade. Juliana, quero que vocês estudem a minha operação sem compromisso. Sem problema, não tem custo nenhum, a gente vai desenhar, vai conversar. O importante é desmistificar mesmo, né? Então, a securitização, ela é possível para todo tipo de empreendedor, né? Desde do pequeno até o grande, e no Brasil todo. Não existe, mercado de capitais só está no sudeste do país. Mentira, né? A maior parte das nossas operações não estão no sudeste do país, né? É só para empreendimentos de classe A, B. Não, mentira. A gente tem, por exemplo, operação de loteamento para classe D, E, enfim. Então, acho que vale isso. Vale essa troca, a gente está super aberto a tirar dúvidas, a conversar, enfim. O legal, o evento, ele é uma grande oportunidade para a gente, né? Mas as pessoas podem entrar em contato com a gente também, nos acessar via e-mail, via LinkedIn, Instagram, site, enfim. Eu acho que é um pouquinho do que a gente tem feito. Bacana, a gente já está com a Fortesec há pouco mais de um ano, passando por todas as regiões do Brasil, e se a nossa audiência, quem está assistindo agora, é a primeira vez que ouve falar, ou se tem mais dúvidas, este não é o único conteúdo que a gente está produzindo com a Fortesec. No nosso site tem várias matérias, tem podcasts no Spotify, tem outros vídeos aqui no nosso canal no YouTube, e é claro, como a Ju colocou, a Fortesec participa muito ativamente dos eventos, levando esse tipo de iniciativa, o mercado de capitais como uma solução para o financiamento imobiliário para outras regiões que não
o eixo Rio-São Paulo, que é onde historicamente está mais concentrado os recursos. E aí, Ju, até te informo em primeira mão e deixo o convite aqui, a gente está criando algumas páginas no nosso site, temáticas sobre assuntos que são comumente tratados no mercado imobiliário, que são essenciais para esse tipo de projeto, e um deles é o financiamento via mercado de capitais. A gente certamente vai contar com a ajuda de vocês para que essa página fique o mais informativa e completa possível, tá bom? Claro, a gente vai participar com o maior prazer do mundo. Sempre à disposição mesmo. Fico feliz com o convite. Legal. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Quadro Smarts Entrevista. Eu gostaria de agradecer, claro, a Juliana pela disponibilidade, por todas as informações, opiniões, impressões que compartilhou aqui com a nossa audiência. Agradecer também, é claro, a todos que nos assistem, prestigiam mais esse conteúdo da Smarts. Não adianta nada todo o nosso engajamento, toda a nossa disposição para levar informação e conteúdo, se não tiver uma audiência interessada, conectada. Lembrar a todos para que se inscrevam no canal da Smarts aqui no YouTube e sigam também todas as redes sociais para que você sempre fique por dentro de tudo que a gente produz. Os vídeos, as notícias, os podcasts, as entrevistas, os e-books, todos os materiais especiais. E, finalmente, para receber toda semana o compilado de conteúdos, é muito fácil, é só acessar o nosso site, smarts.com.br, e se cadastrar gratuitamente na newsletter semanal que a gente envia nas noites de domingo, tá bom? Ju, obrigado pela presença, pela disponibilidade, a gente se vê numa próxima edição, numa próxima entrevista. Desejo a todos uma boa semana e um forte abraço. Tchau, tchau.